Olá, bom dia. Vamos aguardar. Olá pessoal, Evandro Abi aqui. Para quem não me conhece, eu sou o CEO da Sagrada Pro. E hoje nós estamos aqui começando ou seguindo um movimento que ele é o movimento Desbloqueia. Né? Então eu sou uma pessoa super tímida. É difícil para mim estar em frente às câmeras. Pode ser que você já tenha me ouvido falar, pode ser que você já tenha visto alguns áudios meus, mas não é fácil. Então, nós estamos aqui nesse movimento das pessoas de verdade. A Guia Branca entrou. Seja bem-vindo, bom dia, Evandro Abi aqui. Então, esse movimento, na verdade, tem muito a ver com esse nosso propósito, que é o de empoderar as pessoas. E empoderar as pessoas, salve, que empoderar as pessoas é justamente mostrar que elas podem fazer. Simplesmente é possível fazer. Se o outro faz, por que você não pode fazer? Então nós somos seres humanos, somos seres extremamente sensíveis e inteligentes. Então a gente pode fazer qualquer coisa. Isso aqui não é nada de blá blá blá, não tem nada de conversa fiada. É simplesmente uma troca de experiências e eu entrando ao vivo aqui com vocês, eu estou me desbloqueando. Né? Então eu preciso entender que eu tenho limitações, eu preciso entender que não é fácil, eu preciso encarar esse medo, encarar essa sombra, encarar essa dificuldade e falar, pô, peraí, deixa eu, deixa eu me curar, deixa eu me consertar, deixa eu provar para mim mesmo que eu posso. Porque quando a gente consegue, quando a gente prova pra gente que a gente pode algo, as coisas mudam, né? Então a gente se sente mais feliz, mais realizado. E é um movimento que vai acontecendo nas diversas áreas da vida. Então muita gente tem. Nós somos feitos de bloqueios. Né? A nossa educação inteira é baseada em bloqueios. Então eu estive conversando com a minha mãe que está aqui. Olá, Maria Benatti, minha querida mãe. A gente vem conversando bastante sobre essas questões de bloqueios e como fazer. Nós tivemos uma aula de inglês também com a minha professora querida, Noemi Teacher, super recomendada, onde ela mostrou para mim, por exemplo, que eu tenho facilidade em falar com as pessoas sobre assuntos complexos, sobre assuntos cult, né? Sobre assuntos que elevam filosofia, ou seja, coisas que eu gosto. Mas eu tenho muita dificuldade em falar sobre, em inglês se diz small talk, que seria aquelas conversas quebra-gelo. Então, você fazer um elogio simples, sem esperar nada, iniciar um diálogo. E eu comecei a ver por que ela percebeu isso. Ela me disse e falou, Evandro, quando você vai falar sobre a sua empresa, quando você vai falar sobre o seu negócio, as coisas fluem. Né? O seu inglês flui, você fala quase como um nativo. Mas quando você vai falar sobre você, a coisa trava. Né? Vocês estão me ouvindo? Eu só queria esse feedback. Bom dia, Saulo, tudo bem? Queria saber, se você estiver me ouvindo, manda um B. Quem sabe, quem já está acompanhando, né, esse movimento nosso, sabe que é 1B de 1 bilhão. Quem tiver ouvindo, só esse feedback para eu saber se está tudo certo com a conexão, se a música de fundo está boa, se não está atrapalhando. Me ouve, Elisa, bom dia, tudo bem? Perfeito. Então, pessoal, é o seguinte, falando, olha só que interessante. Como superar bloqueios? Como destravar de bloqueios que a gente tem, que a gente foi criado, e como superar isso? Né? Como eliminar esses bloqueios, como expulsar esses bloqueios da nossa vida? Um dia eu descobri, eu sempre fui muito alérgico, né? E eu sempre imaginei que a gente deveria evitar aquelas coisas que fazem mal. Né? Você tem que evitar, você tem que se manter longe daquilo. Mas na verdade, se manter longe daquilo que te faz mal é totalmente prejudicial, você não evolui. É muito fácil a gente se manter próximo do que a gente gosta. É muito fácil, por exemplo, eu simplesmente falar assim, meu cabelo foi embora, meu cabelo era lindo, depois eu mostro uma foto pra vocês. Meu cabelo foi embora. É muito fácil eu simplesmente pegar e falar, vou fazer alguma coisa, eu vou fazer um penteado com bover, vou esconder, sei lá o que for, porque
todo mundo sabe que um homem, quando ele vai perdendo seus cabelinhos, ele fica bem chateado, né? Então é uma chateação muito grande, é uma chateação que no meu caso, por exemplo, ela rendeu assim alguns anos sem eu querer ir à piscina, sem querer fazer algumas coisas, porque meu cabelo era grande e ele começou a cair, começou a gerar essas entradas e começou a ficar estranho. Eu falei, poxa. Até que um dia eu estava tranquilo na rua, um vento bateu assim no meu cabelo, né? E uma parte aqui assim ela subiu e bem nessa parte assim onde vocês estão vendo aqui, ela já tava carequinha, né? Com aquele vento, simplesmente essa parte ela subiu, subiu o telhado e ficou peladinho ali. Eu falei, pô, tô passando vergonha. O que eu fiz? Chega, né? Vamos parar de passar vergonha, vamos parar de não se permitir, vamos parar de achar que tudo é um pacote só, vamos parar de achar que a gente tem que ser de um jeito ou de outro. A gente tem que ser quem que a gente é, né? Quem a gente gosta de ser, né? É interessante, essa é uma história que eu estou contando é justamente porque a gente está falando de bloqueios, são coisas que bloqueiam a gente. Então, seja lá o que for que te bloqueia, seja lá o que for que me bloqueia, a gente precisa passar por cima disso. Se você tem uma... Obrigado, Elisa. Se a gente tem uma trava, a gente precisa passar por cima dela. Para poder evoluir, você vai precisar passar por cima dela. Eu sempre tive essa trava de repente, estar em frente a uma câmera falando. Isso é complicado. Sempre foi complicado para mim. Tirar fotos sempre foi complicado para mim. Falar em público sempre foi complicado. Então, sempre achei uma série de defeitos. A voz tem defeito, o rosto tem defeito, ou tá fino demais, ou tá redondo demais, ou a cabeça tá de um jeito que não tá legal. Enfim, alguma coisa sempre tá incomodando porque a gente sempre tá querendo se encaixar ali, ó, num padrãozinho, numa caixinha. Isso não vai rolar. Isso não vai acontecer. E todo o tempo que a gente fica esperando se encaixar nesse padrãozinho é um tempo muito perdido, né? A gente está perdendo um tempo muito grande. Então esse ano, digita aí, ó, #desbloqueia. Coloque isso aí nas suas redes sociais. Coloca lá, #SagradaPro, #desbloqueia. Digita aí para mim quem estiver ouvindo, desbloqueia. Então a Julie, minha esposa, ela começou a pensar sobre isso também. A gente faz aula de inglês juntos. E ela gravou seu primeiro vídeo, era uma trava que ela tinha. Eu sempre tive uma trava, né? Nunca gostei de me ver desse jeito, assim, ó, carequinha. Interessante, eu tô me vendo aqui, é engraçado. Então vamos desbloquear, pessoal. O negócio é esse. E eu estou aqui no Instagram da Sagrada Pro falando sobre essas coisas, falando sobre coisas pessoais, compartilhando algumas histórias, porque esse é o ponto. Nós precisamos nos desbloquear. Se nós quisermos realmente isso, riqueza, nós precisamos nos desbloquear. Porque é só no desbloqueio que nós vamos conseguir adquirir novas habilidades. É só no desbloqueio, só desbloqueando, que nós vamos conseguir adquirir os superpoderes que nós precisamos para prosperar daqui para frente. Então, daqui para frente, só vão prosperar os negócios do futuro. E se você quer prosperar num negócio do futuro, você tem que ser um empreendedor do futuro. E eu te pergunto, você é um empreendedor do futuro? Você está se preparando? O que você está fazendo para ter um empreendimento do futuro? E o que são, na verdade, os negócios do futuro? O que é um empreendedor do futuro, na verdade? Olha só, hoje, aquela era do a quem interessar possa, você já recebeu um e-mail falando a quem interessar possa, prezada vossa senhoria, blá blá blá, seja lá o que for. Eu fiz letras, então eu aprendi muito dessa linguagem pomposa e chata, que não faz o menor sentido. Então, você pode prestar atenção, se você tem um negócio, faz uma rede social sua e faz uma rede social do seu negócio. Com certeza a sua rede social, ela vai ter mais engajamento. Quando eu venho aqui no Instagram da Sagrada Pro e boto a minha cara e mostro que a Sagrada Pro é feita de pessoas, ela começa a ter engajamento. A gente começou esse movimento agora, né? E é um movimento muito importante. Se você tem medo de falar em público, tenta. Você não é obrigado a fazer isso. Mas será muito bom. E você consegue. Se você tem esse... Olá, voltei aqui, perdoe. A conexão caiu um pouquinho. Tempo para água, tempo para o like,
tempo para o compartilhamento, manda aí para os seus contatos, aproveita, bota esse aviãozinho aí, ó, do compartilhar para os seus amigos, porque essa live aqui vai ficar disponível e pode ser que eles precisem dessa informação, tá? Então, olha só, desbloqueio, esse é o movimento Desbloqueia. Antes de tudo, para você poder adquirir novas habilidades, para você poder adquirir os novos superpoderes que você precisa para prosperar daqui para frente, então você vai precisar joga fora essas travas. Joga fora. Joga fora a trava. Vamos junto. Né? Vamos fazer esse processo junto. Eu estou chamando pra gente fazer junto, pra gente fazer esse movimento junto. A Julie começou isso, eu achei o máximo. A gente conversou, na verdade, começou com a nossa professora de inglês. E ela me mostrou isso. E eu falei, poxa, como eu posso, de repente, falar sobre assuntos tão complexos, crescimento exponencial, sistemas de gestão, redes, empreendedorismo, uma série de coisas, e de repente eu tenho dificuldade em continuar uma conversa simples. Uma conversa, por exemplo, oi, tudo bem? Bom dia, nossa, que bonito tá teu cabelo, que roupa bonita. Ah, eu comprei a roupa em tal lugar, como é que é? A Júlia estava me ensinando como fazer. A Júlia estava me ensinando como fazer para ter esse tipo de conversa. Ou seja, o que é o mais natural do ser humano é se relacionar, é você quebrar gelo, é você mostrar quem você é uma das minhas maiores travas. É uma trava absurda. Então eu fui contar a minha história, por exemplo, eu não conseguia. Eu não conseguia falar em inglês a minha história. Então, só para você ver como que o processo, como que o bloqueio, ele atrapalha no seu aprendizado. Eu sou praticamente fluente em inglês, tenho um inglês excelente, escrito, ele é maravilhoso. Fruto assim, de muito estudo, muito treino, lógico, não porque eu seja especial. Mas, olha que interessante, ele flui quando eu vou falar do meu trabalho. Ele flui quando eu vou falar com o meu cliente. Ele flui quando eu vou falar sobre a minha empresa, sobre os meus negócios, sobre esses assuntos que me interessam mais, né? Agora, quando eu vou falar de mim mesmo, quando eu vou me expor, e aí quando eu venho de encontro com as minhas travas, com os meus bloqueios, o meu inglês trava. Por quê? Porque eu não superei as minhas limitações. Então, quando eu não supero esses bloqueios, eu não consigo aprender. E eu vou ficar travado, eu vou ficar parado. Então, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, eu não sei vender, eu não consigo vender, ou eu nunca vou conseguir fazer isso. Tudo bem. Enquanto você está afirmando que é isso, o seu cérebro, isso não é blá blá blá, o seu cérebro ele recebe essa informação que você entrega para ele e o seu cérebro fala, poxa, realmente você não sabe vender. Você está me afirmando, então você está me programando dessa maneira, então você não sabe vender. Isso não serve para mim. Jamais eu vou conseguir fazer esse negócio. Né? Mais uma vez, você está colocando informação para o seu cérebro, você está introjetando dentro do seu ser ali que você não consegue ou que aquilo não é feito para você. A gente entra nesse ponto em uma coisa que não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa de ninguém. O ser humano ele vem evoluindo com o tempo. Então, se a gente estivesse em 1500, a gente teria uma mentalidade específica. Se a gente estivesse em 500, né, no ano 500, a gente teria uma outra mentalidade. Né? Então, o ser humano ele vem evoluindo com o tempo. Então, hoje, nós estamos aqui em 2020, a gente tem todo um conhecimento e uma cultura acumulada, que vem sendo passada de geração em geração e vem sendo passada através dos mecanismos de educação, através da escola, das faculdades, através de rodas de conversas, enfim. A cultura ela vai sendo passada. E uma cultura que é passada pra gente é que nós precisamos estudar, nós precisamos, antes de tudo, entrar numa caixinha. Qual que é essa caixinha? Você precisa ser dono do seu nariz. Aí você está lá, você é adolescente, você quer fazer uma coisa, aí o seu pai ou sua mãe, o seu responsável, ele fala, olha, enquanto você estiver aqui debaixo do meu teto, você não vai fazer nada disso, vai fazer o que eu mandar. Beleza. Você só vai poder fazer isso quando você tiver 18 anos. Tá? Você só vai poder fazer isso quando você se sustentar, quando você se responsabilizar. Ou seja, eu não sei se você passou por isso, mas todo mundo que eu conheço, de uma forma ou de outra, acabou passando por isso. Porque existe
uma dominação financeira que nós pais e que os pais têm a mania, né, têm a cultura de passar para os seus filhos. Então, a educação muitas vezes ela vem com base em uma dominação financeira. O que acontece? Acontece que muitas vezes, quando você já não tem mais aquela dependência financeira, você acaba perdendo o respeito. Então a gente está aqui, eu tenho 36, eu não sei qual que é a sua idade, se você quiser colocar aí, coloca. Se não for segredo, coloca a tua idade aí. Tá? É importante a gente repensar isso, repensar como é que a gente vai passar isso para os nossos filhos. Porque são bloqueios que nós estamos colocando na cabeça deles. Quando eu falo para o meu filho, por exemplo, você precisa estudar, porque é assim que você tem que ser. Você tem que ser médico, você tem que ser advogado, porque você tem que passar num concurso e você precisa fazer isso. Ou seja, o que eu estou colocando na cabeça dele? Que ele precisa ser da maneira, para eu ter orgulho dele, para ele poder ser meu filho, para ele poder ser aceito, ele precisa ser da maneira que eu estou falando que ele tem que ser. E não ele mesmo, ou seja, ele vai começar a introjetar que ele precisa abandonar a individualidade dele. Isso é muito ruim. Isso gera diversas travas e diversos traumas. Aí o que acontece? A gente chega aqui com 34, 23, 55, cheio de travas que a gente tem que desbloquear na marra. Né? Sendo que é muito mais fácil, seria muito mais fácil se a gente não tivesse, mas beleza, agora, nós podemos fazer um movimento da seguinte maneira. Nós podemos levar essa informação adiante, levar um movimento adiante para que as pessoas possam se desbloquear e para que elas possam também não gerar bloqueios nos seus filhos, não gerar bloqueios nas pessoas. Tá? Tem muita coisa que é da nossa cabeça que a gente fala, nossa, eu não consigo e tudo mais. Foram coisas que nos foram passadas. E eu não vou culpar a geração anterior, eu não vou culpar jamais o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha avó, ou quem quer que seja, porque isso é uma evolução da sociedade. Era assim que a gente entendia as coisas até então. A gente entendia as coisas de uma maneira linear. Então, essa maneira linear de entender as coisas tem a ver com o quê? Tem a ver com segurança, com previsibilidade, com estabilidade. Você vai encontrar muita gente, por exemplo, que fala, eu gosto da sua ideia, eu gostaria muito de empreender, mas eu prefiro a segurança de um salário fixo. Veja bem, presta atenção nisso. A pessoa, de repente, prefere a segurança de receber R$ 1.500, ou R$ 1.000, ou R$ 2.000, sabendo que ela pode ter mais, simplesmente por uma trava que ela tem na cabeça dela, por um bloqueio. Um bloqueio que foi colocado por essa mentalidade linear. E essa mentalidade linear, ela é a grande causa da maioria dos males da nossa geração, da nossa sociedade. Essa coisa de buscar a previsibilidade, de buscar a estabilidade, essa falsa sensação de segurança. Se alguém tem um emprego, imagina, eu tenho uma empresa. Eu tenho segurança tendo uma empresa? Se vocês acham que eu tenho segurança tendo uma empresa, pode responder sim ou não, quem quiser. O fato é que eu não tenho segurança nenhuma. Amanhã pode acontecer alguma coisa lá na China e pode dar um pau lá em uma matéria-prima, um preço de alguma coisa que vai refletir aqui no Brasil, que vai acontecer alguma coisa com o governo, seja lá o que for, que vai inviabilizar o negócio. As pessoas que trabalham comigo têm segurança, elas têm CLT, a gente paga todos os impostos, não sei o quê. Agora, se acontece essa zica toda, imagina, essa bola de neve vem, elas têm segurança? Nem mesmo um funcionário concursado tem segurança. Ninguém tem segurança. Então o que a gente precisa? E outra coisa, essa coisa de ficar buscando a segurança, ela faz a gente querer ficar sentado no sofá. Muita gente fala que ficar sentado no sofá dessa maneira é a zona de conforto, né? Sim, é a zona de conforto, mas é uma zona de conforto dolorosa. É um conforto que dói. Por que esse conforto dói? Porque você sabe, na verdade... Olá, Raquel. O Saulo está respondendo. Por que essa zona de conforto dói? Porque você sabe que você não está evoluindo. Eu quero que vocês anotem 4 coisas que o ser humano precisa. 4 coisas que o ser humano precisa para ter plenitude.
Se vocês forem no meu perfil, se vocês forem no perfil da Sagrada Pro, no meu perfil pessoal, Evandro Abi, digita aí, Evandro Abi, segue lá. Vocês vão ver que o meu propósito é ajudar as pessoas a alcançarem a sua plenitude. Como que eu vou fazer isso? Botando a minha cara a tapa, botando aqui os meus traumas e falando assim, vamos junto, entende? E não simplesmente falando assim, eu sou o dono da verdade, eu sei como você tem que fazer. Não, não sei. Quem sabe como você tem que fazer é você mesmo. Quem sabe das suas limitações é você. Agora, a gente pode ajudar, com certeza. Por quê? Porque a gente vai fazer isso junto. Como que a gente vai fazer isso junto? Você vai ver, eu botando a minha cara a tapa, para as pessoas falarem, olha lá, blogueirinho, olha lá, tá falando blá blá blá, não sei o quê. Olha lá, nossa, a cabeça branca, pá, não sei o quê. Enfim, esse é o meu bloqueio e eu estou fazendo algo com relação a isso. Eu estou me empoderando nesse exato momento. Porque eu estou enfrentando o meu bloqueio, eu me empodero, eu sinto que eu sou capaz, eu tenho aquela sensação de que eu posso, basta eu querer, basta eu me esforçar, basta eu lutar, que eu posso. Então, quando eu faço isso com um bloqueio, eu começo em um ciclo a fazer isso com todos os demais. Eu começo a entender os meus relacionamentos, eu começo a entender a maneira pela qual eu lido com as pessoas, eu lido comigo mesmo, né? E eu começo a enfrentar esses bloqueios. Meu primo Alexandre, ele fez um tratamento comigo, na verdade se chama fluxo de Aster, que é onde você vai, é uma ferramenta que vai te ajudar a encontrar o seu propósito, vai encontrar o seu alinhamento com a sua missão, com o seu propósito. Eu estou muito feliz porque nesse ano de 2020 eu estou muito alinhado com o meu propósito. Depois de 3 anos de angústia, querendo entender o que era o meu negócio, o que eu tinha que fazer da vida, para que rumo eu tinha que levar as coisas, né? Finalmente agora, em 2020, as coisas estão muito claras. Quando as coisas estão claras, a gente se abre, a gente fica leve. Isso não quer dizer que acontece um milagre e que do dia para a noite a nossa vida vira um mar de rosas. Por exemplo, eu sempre acho, e na verdade nesse momento eu tô, tá? Eu tenho lá uns 6 quilos, 5, 6 quilos que eu não quero ter, e eu também estou um pouco preguiçoso para ir à academia, porque eu gosto de ficar pensando e tal. Enfim, é a questão do hábito, né? Eu sei, a gente sabe disso. Mas, por exemplo, eu tenho trava para ir à piscina com a minha filha. Eu tenho trava para ir à piscina com meu filho. Isso é muito mal, né? É uma trava que eu preciso enfrentar, é uma trava que eu pretendo enfrentar e eu vou dar um jeito nisso. Não vou prometer nada, tá? Mas não me sigam, porque quando você quer enfrentar uma trava mesmo, você tem que prometer e você tem que fazer. Você tem que jogar isso pro universo. Você tem um projeto que está parado e engavetado, você coloca a data nele e você publica na sua rede social. Faz isso agora. Se você tem um projeto para esse ano de 2020, faça o seguinte. Você pega, obrigado, a Guia Branca está aqui, ó. Esse aqui é o link do fluxo de Aster que eu fiz. Maravilhoso, perfeito. Alinhamento com o seu propósito é o que vai te trazer plenitude. Tá? Você pode buscar meios de fazer isso sozinho, ou você pode usar algumas ferramentas, né? Cada um sabe como quer fazer. O fluxo de Aster é como você poderia fazer sozinho? Sim, talvez você leve a vida inteira, talvez você leve 10 anos, talvez você não precise, né? Mas ele é como se fosse uma Ferrari, ou seja, você pode ir andando, ou você pode entrar numa Ferrari ou entrar num avião e chegar naquele destino mais rapidamente. É para isso que servem as ferramentas, né? Então, eu sou muito a favor de ferramentas que possam nos desenvolver, coisas que tragam a verdade, porque a gente precisa entender a nossa verdade. Esse movimento desbloqueia, você só vai conseguir se desbloquear se você se conhecer, se você se olhar, se você se permitir, se você falar, pô, olha pra você mesmo, fala, meu, sabe, eu tô me olhando aqui agora, a minha cabeça ali, alguma parte, algum momento ali, ela continua buscando defeitos. O tempo inteiro ela busca defeitos, né? Ela começa a encontrar uma série de defeitos, uma série de coisas, tudo pra te voltar para aquele bloqueio. Então sai dessa, enfrenta, deixa essa parte pra lá e vamos enfrentar e vamos nos desbloquear. O benefício que você tem em se desbloquear é poder ter a mente livre, desimpedida, limpa, para poder adquirir as novas habilidades que você precisa. Por que eu estou falando que você precisa? Porque o mundo mudou.
tudo mudou, você já percebeu que tudo mudou. O jeito que você recebe a comunicação é diferente, a maneira pela qual você consome informação é diferente, a maneira pela qual você interage com as pessoas é totalmente diferente, então você precisa se empoderar. A primeira coisa que você vai fazer é se desbloquear, tá? E a segunda coisa que você vai fazer junto com esse movimento, porque você não vai se desbloquear de uma vez, essa mentalidade de sim ou de não, de estar certo ou de estar errado, isso também não rola, tá? Porque as coisas funcionam em ciclo, as coisas são dinâmicas, elas não são paradas. Você não tem como fazer uma coisinha aqui e depois pegar e fazer outra coisa, quando se trata de você mesmo. Então as coisas têm que ser dinâmicas, têm que ser em processos dinâmicos. Então você vai se desbloqueando, ao mesmo tempo você vai se educando, você vai balanceando, tá? Então você vai aqui no nosso primeiro pilar, que é a educação. Isso a Sagrada Pro tem o compromisso de entregar para vocês. Educação para você se tornar, para você adquirir novos poderes, novas habilidades, para você adquirir uma nova visão da sua realidade, para você conseguir olhar para os seus negócios de uma maneira diferente, né? E para você poder adquirir habilidades do empreendedorismo do futuro. O empreendedorismo do futuro você pode aplicar nos seus negócios, na sua vida, nos seus relacionamentos, tá? E ele tem essas 3 bases. Educação. Com a educação, você vai conseguir acessar riqueza. E o que é riqueza? Estou falando de dinheiro? Não. Estou falando de fluxo de riqueza. Estou falando de você conseguir se olhar, de você conseguir alinhar o seu propósito, de você conseguir se entender e você buscar aquilo que realmente vai te fazer feliz. Aquilo que vai te fazer uma pessoa plena, uma pessoa leve. Quando a gente fala feliz, a gente não está falando em uma pessoa que fica rindo à toa, rindo para todo mundo, não. Uma pessoa que não tem problema, nada a ver. A gente está falando de uma pessoa realizada. Essa é a palavra, autorrealização. Então, riqueza tem a ver com autorrealização. E o terceiro pilar, que é o terceiro pilar da Sagrada Pro, que são os pilares do empreendedorismo do futuro, dos negócios do futuro, é exponencial. Então, são essas 3 hashtags, eu quero que vocês subam, se vocês quiserem. Vamos comigo, tá? Essas são as 3 hashtags de propósito da Sagrada Pro. Educação, de graça para todo mundo, tá? Então, nesse exato momento, nós já temos cursos. Vai ali no perfil, você vai encontrar em algum lugar ali alguma oferta de cursos. Pede para mim no nosso Telegram. Nós temos cursos de graça para você. 997 liberados, 297 liberados. E a Sagrada Pro está se transformando em uma comunidade de empreendedores do futuro. Então essa comunidade tem o propósito de entregar para todo mundo esses 3 pilares, de uma maneira simples, de uma maneira fácil e no tempo de cada um. Eu não estou vindo aqui te vender nada, eu não estou vindo aqui te pentelhar com nada, na verdade. Então meu propósito é esse, meu propósito é que você venha, se desbloqueie e cresça com a gente. Então esse é o propósito para 2020. E se você quer saber qual é a importância disso na sua vida financeira, na sua vida material, na sua realidade, eu vou te contar agora, tá? Isso era um tema de uma palestra que eu ia dar exclusiva, mas eu vou falar para vocês agora, tá? Olha só, imagina o Brasil lá na era do descobrimento, né? Descobrimento nada, né? Vamos tirar também essa história de descobrimento, porque aquilo é uma invasão, mas tudo bem, então vamos falar em chegada dos portugueses. Imagina o Brasil por volta de 1500, 1600, na chegada dos portugueses. Como é que eram as coisas? O que você tinha lá? Você tinha os indígenas, você tinha uma série de portugueses vindo para cá, uma série de pessoas invadindo aqui o Brasil, e você tinha mato, certo? Você tinha mato, e quando você queria uma terra específica, né, pensa naquela terra que você gostaria muito de ter. Pensa naquele lugar, naquele pedaço de chão que você gostaria de ter, se é que você gostaria. E como que você faria hoje? Hoje você ligaria para um corretor, né? Você iria trabalhar uma boa parte do seu tempo, você ligaria para um corretor e falaria, poxa, corretor, quanto é que custa essa terra? Eu estou querendo comprar. Então você vai ver as suas condições e você vai adquirir essa terra. Naquele momento, na chegada dos portugueses no Brasil, não existiam corretores. Você simplesmente ia lá e tomava posse. Era seu, era livre. Teoricamente, mas era assim que funcionava. Então, nas invasões, nas colonizações, existiam as terras livres, as terras que você poderia tomar posse.
eram terras de ninguém. Evandro, você tá louco? Que história é essa de descobrimento, de chegada de portugueses, de terra de ninguém? Eu tô querendo te mostrar que há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, a internet era do mesmo jeito. Você lembra quando você tinha Orkut? Você lembra quando você tinha MSN? O meu público, a minha persona, sabe o que é isso, tá? Porque a minha persona ideal, né, ela tem de 27 anos para cima, porque é quando a gente já tem uma maturidade um pouco maior. Não estou dizendo que pessoas de 18 anos, de 20 anos não possam ter essa maturidade. Eu acho até mesmo que essa geração ela vem muito rica e muito ágil, muito rápida. A gente tem que acompanhar essa geração que está chegando aí. Mas a internet hoje, voltando na nossa comparação aqui, a internet hoje tem dono, né? A internet lá em 5 anos atrás, em 10 anos atrás, ela não era de ninguém. Então você podia fazer um blog e você conseguia milhares, milhões de seguidores. Você fazia um canal no YouTube, rapidinho você crescia. Você pode ver as pessoas que você segue hoje, que tem aí rendimentos fantásticos, tem rendimentos exponenciais, né? Essas pessoas, elas começaram, tem um pouco mais de tempo, tem lá uns 3, 4 anos. Porque até ali naquele tempo, até 3, 4 anos atrás, você conseguia crescer organicamente. O que é isso? Simplesmente pelo efeito viral. Espalha aí. Hoje você consegue? Você consegue. Quer dizer, eu não sei se... Não no ponto que essas pessoas conseguiam. Porque a internet, como ela era livre, ela era gratuita. O Facebook era gratuito. O Instagram era gratuito. As ferramentas que a gente usa eram gratuitas. Por quê? Porque eles estavam no processo de captação de audiência. Então eles estavam em crescimento. Hoje, se você quer crescer, você não consegue mais crescer organicamente. Você não consegue mais crescer sem pagar. Você não consegue mais crescer de verdade sem anunciar, sem aprender essas novas habilidades. Isso, com essa mudança, existem algumas coisas que são muito boas. Existem boas notícias. Isso quer dizer que a publicidade ela foi democratizada. Então isso quer dizer que você consegue ter o seu negócio, consegue criar um negócio agora, nesse exato momento, você consegue criar um produto, um negócio, e já consegue, se você souber as técnicas, já consegue anunciar ali na internet e já consegue ter resultado imediato. Com pouco dinheiro, com pouco esforço, sabendo as técnicas corretas, você consegue escalar um negócio na internet. Começa hoje. Simples, qualquer pessoa. Tá? Agora, o que eu estou querendo dizer? Tudo na internet tem a ver com audiência. Tudo tem a ver com audiência. Eu imagino que cada um de vocês aí tenham seus negócios. Você que está ouvindo agora, você tem o seu negócio, você tem o seu trabalho. E você quer estruturar o seu negócio na internet nesse ano de 2020. E mesmo que você não queira, eu vou mostrar que você precisa. Tá? Porque hoje você já tem alguns senhores, você tem alguns senhores de engenho, você tem algumas capitanias já hereditárias, né? Você já tem algumas pessoas que são autoridades em alguns nichos. Então você vai falar, por exemplo, de lançamento, você vai falar do Érico Rocha, enfim, você vai falar de assuntos específicos, você vai falar de copywriting, você vai falar com fulano. Já vão existindo autoridades. Então como é que é um loteamento na internet? Como é que você demarca a sua terra na internet? Você vai demarcar a sua terra na internet através da sua criação de audiência. E como você vai gerar essa audiência? De maneiras muito mais inteligentes, de maneiras que vão permitir que você não precise gastar tanto dinheiro quanto algumas pessoas acham que você tem que gastar. Inclusive tem pessoas que estão aqui agora me ouvindo, você está me ouvindo, talvez você esteja simplesmente rasgando o seu dinheiro quando você está lá contratando um social media, por exemplo, achando que simplesmente por ele fazer alguns posts, ele vai fazer alguns posts sem pé nem cabeça, enfim. Ah, hoje é o dia do fulano, hoje é o dia do ciclano. Alguns posts que não levam a nada, então você vai ficar pagando mensalidade, anuidade ou pagando por post, e você vai começar a perceber que aquilo não te gera retorno nenhum. Por que será? Isso é o que você vai aprender. Tá? Isso é o que você vai aprender seguindo a gente. A primeira coisa que você precisa aprender
para você estabelecer o seu negócio online em 2020 é a comunicação persuasiva. Então esse é o grande segredo dos mestres do marketing, das pessoas que realmente crescem e conseguem escalar seus negócios. E você não precisa para isso ser criativo, você não precisa nem mesmo saber escrever direito, você não precisa ter um português perfeito. Claro que é bom, mas você não precisa. Você só precisa entender algumas simples questões que são relacionadas principalmente a entender o outro. Simplesmente olhar o outro e saber o que ele está sentindo, entende? Eu coloquei num post aqui, não sei se está aqui na Sagrada ou no meu pessoal, mas tem um post que você vai encontrar ali, que ele começa assim, nossa, parece que está falando comigo, parece que isso foi feito para mim. Às vezes você lê um anúncio, você lê um livro, assiste uma palestra, e parece que a pessoa está falando para você, mas ela está falando para milhões de pessoas. Parece que ela está falando para você. Por quê? Porque você se encaixa na persona dela, e é por isso que ela te conhece. E tudo que ela falar, ela vai falar pra você. E tudo que ela falar pra você vai te impactar, você vai querer saber mais sobre aquilo. Por exemplo, se o que eu estou falando agora é uma dor que você tem, você vai me ouvir, entende? Se você está sofrendo agora, por exemplo, gastando muito dinheiro com social media, fazendo posts, mas você não tem o resultado que você queria, e você não sabe o que você pode fazer, o que você deve fazer, então você tem essa dor. Você entende que você já se conectou comigo? Então esse é o primeiro curso que nós vamos entregar. Nós vamos ensinar para você, 100% grátis, 100% gratuito, o que é, afinal de contas, copywriting, que é a arte de vender sem vender. É a arte de levar o seu cliente pelas várias etapas de um processo e fazer com que ele compre o seu produto sem que você tenha que vender, sem que você tenha que ser chato. Depois de copywriting, o que você vai precisar aprender é funil de vendas. Você vai aprender a desenhar a jornada do seu cliente para saber como é que ele vai chegar do ponto A ao ponto B. Então você vai prever todas as etapas do processo com muita inteligência para que você possa mensurar os seus resultados. Então quando você sabe disso, você vai começar a ter resultados reais nas suas redes sociais e na sua criação de audiência. E depois de você ter essas duas habilidades, a primeira, copywriting, que é a comunicação persuasiva, depois você vai saber sobre as estratégias que funcionam, os funis de vendas que realmente funcionam. Depois disso, você só precisa aprender como impulsionar de verdade sem queimar o seu dinheiro, sem jogar o seu dinheiro fora. Então a terceira habilidade que você precisa aprender é como criar audiência sem jogar seu dinheiro fora, sem jogar o seu dinheiro no lixo. Né? Muita gente nesse momento está jogando seu dinheiro no lixo por não saber realmente analisar, mensurar os seus anúncios. A boa notícia, você precisa fazer tudo isso? Não, você não precisa. Você precisa ser um especialista em tudo isso? Não, não precisa. Isso pode ser simples? Pode. Tá? Agora, no futuro, nos negócios do futuro, só vão permanecer quem tiver essas três habilidades. Tá? Você não precisa ser programador, você não precisa saber nada de design, você não precisa saber construir uma ferramenta de captura, você não precisa saber construir páginas, mas essas habilidades você precisa saber. Porque mesmo que você não vá fazer, você precisa saber para você não ser enganado de repente ou para você não fazer uma má contratação, entendeu? Então, olha, não se preocupem, isso não é difícil. Copywriting, comunicação persuasiva, que é a arte de vender sem vender. Né? Então você vai aprender a se relacionar com o seu público, você vai aprender a se relacionar com a sua persona. Tá? E você vai saber conduzir essas pessoas até onde você quer. Como que você vai conduzir? Sabendo as estratégias de funis de vendas. E tudo isso vai ser impulsionado, você vai chegar num nível exponencial, ou seja, você vai escalar o seu negócio, seja ele qual for, através de anúncios e através de estratégias, onde você vai engajar as pessoas a compartilharem seus conteúdos, a compartilharem seus negócios, enfim. Tá? Então, essas são as bases da Sagrada Pro, na verdade. Você pode estar pensando, nossa, Evandro, eu gostaria muito de ter um negócio online, mas eu não sei o que pensar, não tenho um produto. Né? Eu gostaria muito de impulsionar, de fazer isso,
de realmente poder trabalhar com mais liberdade, de ter uma outra fonte de renda, de poder escalar, igual eu vejo muita gente fazendo, mas eu não tenho ideias, eu não sei criar conteúdos, né? Então, para você que tem essas dores, você tem a Sagrada Pro. Então, você pode falar comigo, eu vou te indicar uma pessoa do meu time para poder te explicar tudo sobre como funciona, tá? Agora, só que nesse momento nós estamos falando da parte educacional. A Sagrada Pro, ela tem a parte de geração de riqueza, onde nós temos os produtos e onde nós temos os sistemas que você pode ter para poder escalar o seu negócio. E além disso, o nosso sistema ele é por si só exponencial. Então você vai entender que o nosso sistema ele te permite um crescimento viral. E um crescimento exponencial é um crescimento além dos limites da imaginação. Se você tem algumas perguntas, por exemplo, Evandro, eu vou precisar aparecer? Não, não vai precisar aparecer. Mas eu te digo, se você aparecer, é muito melhor. Alguém aqui tem problemas em falar em público? Tem problemas em gravar vídeos? Quem tiver, digita sim ou não aqui no chat, só para eu ter uma noção. Você tem problema em gravar um vídeo? Você tem problema em botar tua cara a tapa, assim, botar tua cara e começar a falar e engajar pessoas? Sim ou não? Se você tem dores, se você tem problemas, se você tem bloqueios para falar em público, só digita sim ou não. Mesmo que você... Enquanto vocês respondem, se você tiver esse problema, você não precisa se preocupar. Porque, na verdade, as pessoas, elas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Entende? Então, não, você não precisa, para você ter um negócio online, aparecer. Você não precisa. Só que quando você aparece, as pessoas vão te olhar, porque pessoas seguem pessoas. Quando você entra lá nas redes sociais da Netflix, quando você entra nas redes sociais das empresas que você gosta, você vai perceber que a comunicação delas, elas se comunicam como se fossem uma pessoa. Você vai na Netflix, a Netflix fala, oi minha linda, tal, hoje eu tenho determinada coisa para te apresentar. Né? Elas não falam mais como empresas. A era do corporativismo acabou. Estamos na era das pessoas. Então, se você falar em público, vai ser melhor. Se você aparecer, vai ser muito melhor. Se você colocar a sua cara a tapa, vai ser muito melhor. Olha só, quem entrou aqui, a Noemi, é a minha professora e da Júlia, minha professora de inglês, que eu comentei aqui no começo dessa live. E a Noemi fez a gente começar o movimento Desbloqueia. Olha aí, Noemi, o movimento Desbloqueia. Então eu estou aqui hoje tirando alguns bloqueios. Estou falando justamente sobre falar em público. Se você não quer falar em público, não se preocupe, você não precisa. Por quê? Você tem outras estratégias para fazer. Você pode escrever, né? Você pode se relacionar com o seu público de outras maneiras, sem que você tenha... Mesmo que você não queira aparecer em fotos, você não precisa. Eu fiz um curso online, que vocês vão ver, ele se chama Imersão 7D. E cada um de vocês que me chamar no direct, se você não tiver assistido ainda, é só você me chamar no direct ali que eu vou te dar o acesso grátis, 100% grátis. Tá? Você pode fazer, que ele tem 7 habilidades, 7 superpoderes que os empreendedores do futuro precisam, tá? Precisam de verdade para poder prosperar daqui para frente. Thank you very much. Então, olha só, e a Noemi também, ela também está nesse movimento de desbloqueia, ela está tirando algumas travas. Eu já convido a Noemi a vir à nossa comunidade, na comunidade Sagrada Pro, a entregar algumas aulas, algumas coisas, algumas masterclasses, enfim, para quem tem algumas travas no seu inglês, eu tenho certeza que ela vai aceitar o convite e vai vir no nosso canal para poder presentear vocês com algumas informações. E quem quiser fazer um curso muito legal, um curso bem interativo, um curso que vai bem ali, direto ao ponto do que você precisa, a Noemi é a pessoa que eu indico. Tá? O ponto que eu preciso, por exemplo, eu preciso ter essa mentoria a respeito de como lidar com os meus clientes. Então, olha só, foi muito além de um curso convencional, onde a pessoa vai me ensinar... vai muito a Noemi, o que a Noemi está fazendo no curso de inglês, e você vai entender por que eu não estou fazendo publicidade agora, o que eu estou fazendo, tá? Presta atenção, eu faço um curso de inglês com a Noemi, maravilhosa. A Noemi, ela é nativa da Transilvânia, olha que bacana. É verdade. A avó da Noemi
é uma condessa. Eu não sei se ela gosta que diga isso, mas ela tem sangue real na veia. Isso é o máximo, né? Isso faz ela diferente? Não. Né? O que faz ela ser diferente é que ela é muito legal e que ela realmente entrega valor. Quando você vai no canal, quando você vai nas redes sociais, todo dia ela posta uma série de informações. Se você quiser ir lá no canal dela e aprender uma série de coisas, de graça você vai aprender. Então isso que ela está fazendo, ela entrega valor todo dia para as pessoas. Ela chegou para mim, ela poderia muito bem simplesmente falar, olha, Evandro, hoje a aula é sobre determinada coisa e é isso que a gente vai falar. E ela começou a me... Eu preciso me preparar, porque a gente vai para a Cosmoprof na Itália em março, então eu preciso melhorar esse inglês com urgência. E eu comecei a falar, eu fiz uma apresentação ali para ela, e ela notou que quando eu falava do meu negócio estava tudo certo, agora quando eu falava de mim, a trava chegava. Então olha só que interessante, ela foi muito além de me ensinar algo sobre inglês, mas ela me olhou de verdade. Ela foi empática, ela exerceu o superpoder da empatia que você tem lá no curso na Imersão 7D. Ela exerceu a empatia e ela virou para mim e falou, Evandro, olha só, quando você vai falar de você mesmo, você trava. Isso é uma coisa que você precisa treinar. Né? Então vamos pensar em algumas coisas para você destravar. Porque quando você vai se relacionar com as pessoas, você não pode ir direto ao ponto, já chegar falando do seu negócio. Você tem que chegar, você tem que quebrar o gelo. Você precisa mostrar para as pessoas que você se importa com elas. Quando você está numa loja, por exemplo, você está lá olhando alguma coisa que você gosta, imagina duas situações. A primeira situação, o vendedor chega, olá, posso te ajudar? Você já fica zicado, você não quer saber. Né? Aquilo já te incomoda. Quando ele vem chegando perto, você já vai olhar para ele e vai falar, ih, meu, lá vem o cara, eu já vou falar para ele que eu só estou olhando porque eu não estou afim. Agora, imagina que esse vendedor, esse mesmo vendedor, na segunda situação, ele ficou te olhando, ele está ali te analisando, né? E de repente ele viu que você gostou de uma bolsa ou de uma carteira específica. E aí ele chega para você e fala assim, olha só, eu vi que você estava olhando para essa bolsa, se você levar esse cinto, tá? Esse cinto é uma das combinações mais perfeitas para essa bolsa que nós temos aqui na loja. Então dá uma olhada, se você quiser provar. E se você quiser uma outra combinação para fazer um look bem bacana, eu tenho aquele vestido X. Olha isso. A pessoa, esse vendedor, ele olhou para a cliente, ele viu o que ela estava buscando, ele entendeu essa cliente e ele foi buscar o quê? Uma solução. E quando você busca uma solução para o seu cliente, ele vai olhar para você e vai falar, realmente essa pessoa vale a pena. Realmente vale a pena ficar com essa pessoa. Quando eu estou aqui, além de eu estar me ajudando, claro, eu estou me desbloqueando, quando eu estou aqui entregando algo que leve você a ter uma pequena vitória no seu dia, que leve você a ter uma pequena transformação, que leve a você a ter um insight, uma ideia diferente, eu estou te entregando valor. E isso tem a ver com marketing de relacionamento. Marketing de relacionamento é fundamental nos dias de hoje. Você precisa dessa habilidade. Você precisa dominar o marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento nada mais é do que você olhar para o outro, tentar descobrir, tentar entender o que ele está buscando e simplesmente buscar uma solução. Muitas vezes, aquela solução que você vai levar para ele não vai te gerar dinheiro. Pode ser que ela gere dinheiro em 1 mês, em 2 meses, em 5 anos, não interessa. Tá? Mas quando você gera isso para as pessoas vão passar a te ouvir, vão passar a te seguir, vão passar a te indicar para outras pessoas. Você vai começar a criar a sua audiência da maneira mais inteligente que existe. Tá? Porque hoje você pode comprar um monte de seguidores, você pode comprar um monte de gente e dizer que você tem uma audiência, mas você não tem. Você só tem uma audiência quando você tem pessoas reais, engajadas com você, pessoas que estão te ouvindo, pessoas que estão recebendo transformações que você está levando. E aí sim você vai começar a ter engajamento. E olha só que interessante. O efeito exponencial ele é exatamente isso. Ó. Tá vendo esse número aqui? 10. Nós temos aqui 8 pessoas, né? Tenho certeza que ao longo do dia várias pessoas vão ver. Eu vou pedir para cada um de vocês compartilhar essa live com mais 8 pessoas, tá? Ou mais 10 pessoas. Vamos imaginar aqui que são 10 pessoas, já são 9. Quando você compartilha essa live com mais 10 pessoas, para onde que você vai?
Quando você compartilha essa live, ó, imagina que nós temos 10 pessoas. Eu estou aqui fazendo um treinamento com vocês, uma live, uma palestra simples. E eu peço para vocês, ó, eu vou pedir para cada um de vocês compartilhar o meu conteúdo com mais 100 pessoas. Curte e compartilha, tá? Com mais 10 pessoas, quer dizer. Temos 10 pessoas, vocês vão compartilhar com mais 10 cada um. Então nós vamos para 100 pessoas engajadas com esse conteúdo. Se essas pessoas gostarem desse conteúdo, e você que está assistindo agora, eu vou fazer o mesmo convite, eu vou pedir para você compartilhar com mais 10 pessoas. Imagina que você é uma dessas 100 pessoas, quando você compartilhar com mais 10 pessoas, nós damos esse salto. Você percebe agora o que é exponencial? O que é um crescimento exponencial? Eu posso convidar 10 pessoas hoje nessa live. Amanhã eu vou fazer outra live, eu convido mais 10 pessoas. Depois de amanhã eu faço uma live e convido mais 10 pessoas. São 30 pessoas que eu tenho, beleza? 30 pessoas. Esse é um crescimento linear. Quando eu faço uma live para 10 pessoas e falo assim, pessoal, se você está gostando desse conteúdo, se você acredita que isso gera valor na sua vida, se você acha que esse conteúdo pode ser bom para pessoas que você conhece, se você acredita que pessoas teriam também transformações e benefícios, então eu vou te pedir para compartilhar com 10 ou o máximo possível de amigos. Olha só, eu posso fazer sozinho e ter 30 pessoas, tá, me ouvindo, eu posso ter 30 pessoas recebendo o meu conteúdo, ou eu posso fazer em comunidade, né? Eu posso trabalhar em comunidade com um pensamento exponencial, eu simplesmente vou incentivar essas 10 primeiras pessoas a fazer o mesmo que eu fiz. Elas vão compartilhar cada uma com mais 10 pessoas. E isso é um crescimento exponencial. Pessoal, olha, no próximo passo, isso aqui são saltos exponenciais. Saltos exponenciais. No próximo passo, eu já tenho 10 mil num quarto passo. Num quinto passo, eu tenho 100 mil. Tá? Com isso, eu quero mostrar para vocês a diferença que é você trabalhar sozinho ou você trabalhar em comunidade. Com isso eu quero te mostrar a oportunidade que você tem de crescer usando a internet. Esse é o poder da internet. Então quando você gera valor, você acha, poxa, eu não vou ganhar nada com isso. Quando você gera valor e você incentiva as pessoas a espalharem, você com certeza vai ter sucesso em seja lá o que você estiver fazendo na internet. Tá? Mas tudo começa, tudo começa pelo entendimento da persona que você quer atingir, com quem você quer falar, com quem você está falando. Então, para eu entregar uma vitória completa para vocês hoje, né, para eu entregar uma transformação real na sua vida, eu vou te dizer o seguinte. Você me chama no direct e você fala, eu quero o mapa da empatia. Digita aí para mim, por favor, aqui na live, quero mapa da empatia. Só digita isso, tá? Eu vou te entregar um mapa da empatia e esse mapa, o que você vai fazer com ele? Você vai preencher esse mapa, você vai imaginar a pessoa com quem você está falando. Eu sei com quem eu estou falando. Depois eu vou contar para vocês quem é exatamente a pessoa que eu estou falando. E cada um de vocês que está aqui me ouvindo tem características muito claras da minha persona, entende? E somente a minha persona vai me seguir, somente a minha persona, somente a persona da Sagrada Pro vai se conectar conosco. Quem não faz parte da nossa persona não vai se conectar com o nosso conteúdo, tá? Ó, manda lá no direct, fazendo favor, pra gente não perder, tá? Que eu vou mandar no direct de cada um, vou mandar pra todo mundo. Manda aqui também, mas manda lá no direct, enfim, vamos interagir, isso é legal. Mas olha só, essa é a tarefa de hoje. Você vai, antes de tudo, entender a sua persona, beleza? Você vai saber com quem você está falando. Então você vai fazer os seus mapas da empatia. Procure entender, esse mapa da empatia não é você entrevistar alguém não, tá? É você imaginar o seguinte, o que eu tenho para oferecer? Eu sou advogado? Com quem eu quero falar? Eu sou professora de inglês? Com quem eu quero falar? Eu sou médica? Eu tenho, por exemplo, a minha dermatologista, agora eu tenho até dermatologista, ó, com 36 anos, a gente começa, né, a correr atrás. Eu tenho a dermatologista doutora Miriam, eu quero que ela assista. Eu estava conversando com ela, ela está tendo exatamente esse problema, ela está tendo um problema com as redes sociais,
ela está fazendo posts que não levam a nada, não está tendo resultados que poderia ter e não sabe por onde seguir, como se conectar. Ela não sabe como se conectar, por quê? Porque, em primeiro lugar, ela não tem definido com quem ela está falando. Quem define com quem você está falando e com quem você quer falar? Você, não sou eu. Ah, eu sou advogado, eu ajudo pessoas a fazer determinada coisa. Tá bom, que pessoa é essa? Qual que é o nível social? Onde essa pessoa mora? Quais são as atividades que ela faz? Do que ela gosta? Entende? Você vai imaginar realmente uma pessoa com uma idade, com filhos ou não tem filhos, o que ela gosta de fazer, você vai entender por quê. Porque a cada dia que passa, você vai se conectar com a sua audiência. Você vai se conectar com a sua audiência e você vai se aprofundar mais e mais nas dores daquela pessoa. E quando você entende as dores de alguém, você com certeza vai tocar ela no ponto mais profundo. Porque o ser humano, como eu estava conversando com o meu primo Alexandre, no fluxo de Ashtar, logo após fazer esse fluxo, ele falou para mim, realmente, Evandro, o ser humano, ele só busca duas coisas: evitar a dor e buscar o prazer. Então, somente duas coisas vão fazer você agir. Se eu mostro para você agora que o seu negócio não está indo para frente porque você não sabe com quem você está falando, você tem uma dor. E eu sei que você tem essa dor, tá? Eu sei. Então, é por isso que você está me pedindo um mapa da empatia, que eu vou te entregar com todo carinho, tá? Com todo amor, e depois a gente vai falar sobre isso. Beleza? Olha só. Então, a definição dessa nossa persona é tudo no nosso negócio. Esse é o grande erro dos empreendedores. É por isso que a grande maioria dos negócios fecha antes de 2 anos. 80% das empresas fecham antes de 2 anos. Por quê? Porque as pessoas acham que elas precisam de um escritório bonito, que elas precisam de uma estrutura bonita, que precisam de um monte de estoque, mas elas se esquecem do mais importante: com quem ela vai falar. E quando você descobre com quem você vai falar, você não vai mais vender produtos, você vai oferecer soluções, certo? Quando você conhece o seu público, você vai começar a entender o que ele sabe a respeito da sua solução e você vai saber como entregar. Então, pessoal, quem tiver... eu espero que vocês tenham gostado, a gente vai finalizar por aqui. Eu agradeço muito. Vou mandar para cada um de vocês os seus mapas da empatia. Agradeço pela sua audiência. O meu compromisso é entregar muito conteúdo 100% gratuito, conteúdo que eu investi mais de 50 mil reais com uma série de gurus, uma série de profissionais, alguns bons, alguns não tão bons assim. E eu vou transferir esse conhecimento gratuitamente para as pessoas que estiverem aqui. Então, conhecimentos a respeito de marketing digital que funciona. Aquele simples que funciona. Não é um monte de técnica que você vai ficar vendo que tem que comprar um monte de ferramenta, fazer um monte de coisa, contratar uma série de pessoas que não resolvem nada na sua vida. É bem simples e é baseado nesses 3 pilares. Tá? Então você vai aprender a se comunicar. Então tudo que para você se comunicar, você precisa, em primeiro lugar, saber com quem você está falando. Depois você vai entender as dores dessas pessoas e depois você vai entender como usar essas dores ou esses desejos que ela tem a favor do seu negócio, né? Então você vai começar a oferecer soluções e você vai começar a fazer textos e vídeos altamente persuasivos. Depois, se vocês quiserem rever esse vídeo, ele vai ficar disponível. Vocês vão ver que, mesmo sem querer, eu vou entrando já no piloto automático, nas dores. Eu já vou entrando. Eu poderia muito bem falar, olha só que interessante, eu poderia muito bem chegar para você. Olha só, eu tenho um mapa da empatia e quem quiser é só acessar o meu link aqui e pega. Negativo. Eu fui educar a cada um de vocês, concorda? Eu mostrei para vocês que vocês têm uma dor. Eu te mostrei que você está sofrendo de algo, ou seja, você não sabe com quem você está falando. Isso te causa prejuízos, isso te faz perder tempo, isso faz com que você deixe de se conectar com o seu público realmente, né? Ou seja, você está perdendo tempo, dinheiro, energia, resultados. E eu te mostrei que existe uma solução bem simples, né? Ou seja, você quer. É isso que você precisa fazer com o seu produto, com o seu serviço, com o seu negócio.